risco é sério, viu? De acordo com o calendário eleitoral divulgado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, desde julho de 2010, as eleições já foram marcadas para o dia 3 de outubro. Por isso, hoje eu recebo aqui o Carlos Eduardo Lula para tirarmos algumas dúvidas. Ele que é professor especialista em Direito Eleitoral, e a gente vai tirar aí algumas questões, conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas que ainda deixam um pouco confuso os nossos eleitores. Está no ar o quadro O Nosso Brasil. Olha só, esse é o Nosso Brasil. Carlos Eduardo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Não, eu que agradeço. E o nome já é sugestivo, hein? Carlos Eduardo Lula. É verdade. Coincidências do destino. Coincidências do destino. Desde criança eu escuto essa comparação. Né? Mas olha só, gente, lembrando que a gente quer fazer aí uma forma de passar informações para o pessoal de casa, tá? Sem nenhuma filiação partidária, enfim. O que a gente quer mesmo é esclarecer para vocês de casa muitas questões pertinentes e que eu acho que vale a pena o nosso antenado estar esclarecendo para você. E olha, hoje é o nosso primeiro dia que está estreando aí o Nosso Brasil. Mas você ainda vai acompanhar por mais 2 semanas mais bate-papo, mais informações, tudo isso para você. Carlos Eduardo, eu queria que a gente começasse falando do princípio, né? Voto. Todo mundo vota, né? Todo mundo é incentivado a votar. Qual é a importância desse voto? O voto, Carol, ele é fundamental. Porque veja só, a gente pode até não gostar de política, mas isso só leva a um pequeno problema. Quem não gosta de política é governado por quem gosta de fazê-lo. Olha só. Então, é fundamental, é essencial se prestar atenção, dar muita importância para esse momento, que é o momento que a gente exerce nossa democracia, que a gente elege quem irá fazer por nós. Ao fim e ao cabo, quando se elege um deputado, um prefeito, um governador, um presidente, nós estamos apenas elegendo aqueles que irão fazer por nós, que irão fazer em nosso lugar, que serão os nossos representantes. Daí o voto ser tão importante, tão fundamental, e o dia 3 de outubro ser um dia essencial para o Brasil. Com certeza. E aí a gente fala aqui mais uma vez que mesmo você que não gosta de política, você que não se envolve, enfim, é importante sim o seu voto, porque vai estar em queixa aí os nossos representantes, né? E por muito tempo, viu, gente? Por isso tem que ser uma aposta muito bem feita. Quais são os cargos que estão em jogo agora nessa eleição de 2010? Nessa eleição estarão em jogo os cargos de senador, de presidente, de governador, deputado estadual e deputado federal. Então, vejam só, são inúmeros cargos que estarão em jogo agora no dia 3 de outubro. Olha só, e houve uma alteração, né, para essa eleição agora. Além do eleitor levar o título, ele também tem que levar um documento com foto. Isso, né? É essencial. O eleitor não votará nessa eleição se, além do título eleitoral, ele não levar consigo também um documento com foto. Pode ser a carteira de identidade, pode ser um passaporte, pode ser a carteira de habilitação, pode ser mesmo a carteira do trabalho. Agora, é essencial que ele leve esse documento com foto, sob pena de não votar na eleição. Olha só, inclusive, gente, foi muito feliz a campanha que o TSE fez, mostrando que era um comercial, né, que está rodando aí no ar direto, onde 2 pessoas têm o mesmo nome, digamos, um Silva, um Santos, um Souza, enfim, esses sobrenomes bem comuns, então ele tem exatamente o mesmo nome. E aí, como diferenciá-lo, se não for através da foto, né? Seria mais ou menos isso aí a importância. Com certeza. Além do CPF, o único documento de identidade nosso que não possui foto é o título eleitoral. Isso levou sempre a muitas fraudes, a muitas suposições de fraudes, processos na justiça. Fez bem o legislador ao mudar, no ano de 2008, a lei, para dizer agora, olha, será necessário, além do título, um documento com foto. Isso evitará com certeza a fraude, principalmente nos rincões do nosso país. Olha só, e o voto ele é obrigatório, né? Acima de 18 anos, ele é obrigatório. Acima de 18 até os 70 até anos. Os 70 anos de idade. O que você acha dessa obrigatoriedade? Eu creio que a democracia brasileira ela pode evoluir para um voto facultativo. Né? É fundamental que a cidadania ela não seja uma imposição, mas ela seja a real consciência da necessidade de eu votar e de eleger meus representantes. A reforma política, que todos os candidatos a presidente, aliás, têm dito que irão fazer, um dos pontos a ser mexido tem que ser esse, é essencial. O voto não pode ser obrigatório, ele tem que ser uma faculdade. O cidadão ele tem que ter consciência da responsabilidade dele e da necessidade dele votar. Olha só, vamos voltar aqui para a questão do título. Eu quero saber, por exemplo, eu tenho o meu título, mas eu não levei no dia da eleição. Ou, de repente, eu perdi o meu título. Eu ainda assim posso votar?
Os cartórios eleitorais eles estão agora, até meados de setembro, fazendo um mutirão para as pessoas tirarem a segunda via do título de eleitor. Ainda é possível fazer isso. A lei, como eu estou dizendo, mudou. Antigamente eu podia votar com minha carteira de identidade, mesmo sem um título, se eu soubesse qual seria a minha zona e minha seção. Agora não mais. Eu tenho de levar, além do título, o documento de identidade. Então o título passa a ser um documento essencial. Se eu perdi, eu não irei votar. Certo. Então é melhor ver logo isso antes, verificar lá na mesa, na gaveta, onde está meu título, e se eu não estiver encontrando, ir logo à cartório eleitoral e tirar a segunda via do título. Pois é, gente, por isso, é dia 3 de outubro, tem tempo, tem chão, tem não, gente, tá bem aí, falta pouquíssimo tempo, por isso que é bom que todos os eleitores, você aí que é maior de 18, você que está entre 16 e 18 anos, que também quer votar, já tem o seu título, procure, já deixa ali à espera, porque se no dia da votação você for procurar e não achar, aí pode ser complicado. Agora, de repente, Carlos Eduardo, eu votei no primeiro turno, eu não votei no primeiro turno, mas quero votar no segundo, por algum motivo qualquer, eu posso fazer essa votação? Pode. As eleições de primeiro e de segundo turno é como se fossem eleições diferentes. Independentes. Independentes. Né? Ainda que eu não tenha votado no primeiro turno, eu posso normalmente votar no segundo. Agora, isso não justifica o fato de eu ter de posteriormente procurar a Justiça Eleitoral para justificar a razão pela qual eu não votei no primeiro turno. Certo. Essa justificativa ela tem que ser feita previamente ao dia da votação ou depois? Ela pode ser feita até depois do dia da votação e deve ser aceita pelo juiz. Caso não venha a ser aceita a justificativa eleitoral, por qualquer razão, em geral se paga a multa pequena, mas é necessário ser paga para justificar o fato da pessoa não ter comparecido, já que o voto ainda é obrigatório. Certo. Além dessa questão da multa que você está citando, o que pode acarretar para aquele eleitor que, porque não quer ou por qualquer outro motivo, não votou nessa eleição, por exemplo, de 2010. O que acontece com esse eleitor? A consequência que a lei prevê, ela está prevista no Código Eleitoral, e é não votar por 3 eleições, ou um primeiro turno, segundo turno e mais uma eleição. São inúmeras. Eu não posso fazer concurso público, se eu sou servidor público, eu não posso receber os meus rendimentos, eu não posso abrir caderneta de poupança, eu não posso fazer minha inscrição na universidade. Olha então, só. há uma série de restrições para a pessoa que deixa de votar por 3 vezes. Olha só, por 3 vezes. Então, gente, não comece a fazer a primeira já desde agora. Todo mundo, dia 3, a gente faz questão de incentivar a todos os jovens, a quem estiver assistindo a gente, para que pense um pouquinho, reflita, porque esse é o momento. Agora eu quero falar da diferença. Qual é a diferença do voto branco e do voto nulo? Essa diferença ela existia antes de 97. Antes de 97, o voto em branco também era computado para os cálculos que a gente faz para saber quando se elege um deputado, para o quociente eleitoral e o chamado quociente partidário. Hoje não tem diferença. Eu tenho lá a possibilidade do voto em branco já na urna, ou posso anular meu voto digitando um número inexistente. As consequências são a mesma. Os votos não serão computados. É como se aquele voto não tivesse validade alguma. Só os votos válidos são computados para o final, para fim de se estabelecer os percentuais de cada candidato. Então, só os votos absolutos mesmo é que serão computados? Exatamente. Dessa totalização são tirados os votos em branco e os votos nulos. Inclusive, gente, já há muito tempo rola aí na rede, o pessoal que acessa e-mails, as redes sociais, já vem perpetuando uma história de que incentivando para que as pessoas anulem o seu voto. Tendo em vista que se atingir 50% o valor total das pessoas, dos eleitores, né, que votarem nulo, a eleição vai ser anulada e esses candidatos atuais não poderão se candidatar para uma próxima eleição. Isso é mito ou é verdade? Isso é uma meia-verdade. Hoje se tornou um mito. Porque, veja só, é curioso que essa corrente que passou na internet com muito mais força na eleição de 2006, ela se fundamentava em decisões históricas do Tribunal Superior Eleitoral, que de fato diziam, aquele voto que eu anulo porque eu acho que nenhum candidato é bom, ele deve ser computado para fins, e se ele atingir 50%, eu teria de ter uma nova eleição, veja só. Isso está lá no artigo 224 do Código Eleitoral. Mas o TSE, vendo esse movimento, mudou a interpretação e hoje diz que, inclusive, esses votos que são anulados por vontade do eleitor, como o TSE diz, por vontade apolítica do eleitor, eles também são descartados. Então, a partir de 2006, essa interpretação modificou e hoje não cabe mais isso. Só são considerados votos válidos. Hoje, a corrente se tornou um mito.
Ah, então, ó, é bom a gente esclarecer isso aí, porque tem muitos e-mails, você se procurar no Google, você ainda acha sites que levantam essa bandeira, que tentam, né, incentivar com que as pessoas creem nisso e que acabem anulando seu voto, o que é uma bobagem, tá, gente? Isso não existe, é mito mesmo. Carlos Eduardo, quero agradecer a sua presença aqui com a gente e já vamos lhe esperar semana que vem, viu? Não, com tá mais ótimo. Nosso Brasil, que a gente faz questão de levar informação e conhecimento para vocês de casa. Essa é a missão do Antenado no Nosso Brasil. Agora a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho quando tá rolando. E ó, hoje doutor Silvana aqui no nosso Antenado, tá? Não perde não, não desgruda não.